refúgio, tu és consolo, és abrigo na tempestade. Tu és a força, és a esperança de todo aquele que espera em ti. Minha alma só espera em ti. Nós te adoramos, Jesus, te bendizemos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, te bendizemos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria hoje poder estar aqui com você. Que alegria hoje poder rezar com você. Que alegria hoje poder colocar nossa vida aos cuidados de Deus, pedir esta proteção, pedir esta bênção, pedir que Deus continue olhando muito por nós, pela nossa casa, pela nossa vida. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. Rezo por você, peço que Deus olhe por você, peço que Deus te conduza, peço que Deus vá abrindo todos os teus caminhos e que, acima de tudo, você seja mais do que abençoado. Que alegria hoje poder rezar com você, que alegria hoje poder pedir a sua bênção, a bênção para a sua casa. Por isso, vamos com muita fé iniciar esse dia. Vamos com muita alegria hoje colocar a nossa vida aos cuidados de Deus. Vamos com muita fé hoje dar um passo bastante bonito. Deixar nosso bom Deus tomar conta do nosso coração, da nossa vida. E é assim que, com certeza, nossa vida hoje vai ganhar um sentido bastante bonito. Provavelmente, você, meu irmão, você, minha irmã, já deve ter questionado Deus. Provavelmente, você já deve ter se perguntado para Deus o porquê de algumas coisas, Senhor. Por que isso está acontecendo na minha casa? Provavelmente você, talvez, até já sentiu-se um pouquinho deixado de lado. Mas hoje nós vamos ver um evangelho. Hoje nós vamos ver um evangelho que nos enche de esperança. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vem em nosso auxílio. É maravilhoso o evangelho de hoje, aonde nós celebramos São Bartolomeu, aonde nós vemos que, de vez em quando, vale a pena questionar a Deus. Vale a pena abrir o nosso coração para Deus. É bom quando a gente consegue, assim, pedir isso, pedir aquilo, e com certeza nós encontraremos muitas respostas. Por isso, seja muito bem-vindo, Hélio, Isolete, Cris, Lili, seja bem-vindo, Elcio, Fernanda, que Deus te abençoe e te guarde, Panquinha, sejam todos bem-vindos, Sheila, Patrícia, que Deus os abençoe, Roseles, e vamos hoje, sabe, Estela, vamos hoje, Cassiane, colocar a nossa vida aos cuidados de Deus. E eu espero te encontrar bem, Joana. Sabe, Otília, espero te encontrar cheio de paz, de esperança. Dona Sueli, Elga, nossa vida diante de Deus hoje, nós vamos consagrar, sim, nós vamos consagrar e nós vamos pedir algo a mais. Nós vamos pedir que Deus visite o nosso coração, Luciana. Sabe, Isabel, Rosemary, Edna, vamos pedir que Deus venha em nosso auxílio, Maria de Lourdes. Vanessa, que Deus abençoe o seu dia. Andréia, quero rezar por você. Marlice, por você.
Patrícia, que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço no Marcelo, nas crianças, Gabriel, Martina, Terezinha, quero rezar por você. Lourdes, prezo pela sua vida. André, Ivone, Hilde, quero rezar contigo. E quero também colocar você aos cuidados de Deus. Quero colocar, Josiele, você aos cuidados de Deus. Quero pedir que Deus olhe muito por você, Letícia, você que ontem fazia aniversário, Veridiana, Sônia, Terezinha. Vamos consagrar a nossa vida. Vamos hoje olhar para o Senhor, Vamos hoje olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, vem sim meu auxílio. Senhor, vem sim cuidar de mim. Senhor, vem sim fazer a caminhada da vida junto de mim. Por isso, Carmen, Maria Estela, Neuci, Bel, vamos juntos rezar. Fernanda, vamos consagrar a nossa vida bem aos cuidados de Deus. E então, vamos iniciar nosso momento de oração. Vamos iniciar invocando, pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós e sobre a nossa casa. Eu não sei como é que foi a sua noite de sono, não sei como é que você acordou, mas eu sei que quando a gente clama, Maria Estela, Ina, eu sei que quando a gente clama a presença do Espírito Santo, Fernanda, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, eu sei que Deus vem muito em nosso auxílio, Rejane. E eu sei que Ele não somente vem em nosso auxílio, mas Ele vem, sabe, Almiranda, sabe, Lisete, Morgana, Ele vem com aquela força tão bonita e tão especial. Vamos pedir o dom do Espírito Santo para a nossa casa. Vamos pedir que o Senhor, vamos pedir que o Divino Espírito Santo te encha hoje, Francisca, de conforto, Neuza, de força, Patrícia, de proteção. Por isso, Luana, Maria Hack, Fernando, por isso, Fernanda, reze junto comigo, Gislaine. Vamos pedir, Lisandra, esta proteção, Ângela, de Deus através do Espírito Santo. A força, a luz, a presença, Wilson, Antônio, Terezinha, a presença do Espírito Santo, Marina, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Reze junto comigo, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E rezando, o Espírito Santo, clamando a presença do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, Salete, Elísia, Gilmar, Rúbia, Luli, nós queremos agora então, com o sinal da Santa Cruz, entregar a Deus esse dia. Faça junto comigo o sinal da Santa Cruz, Rosicléia, Luli, aonde nós queremos entregar esse dia. Amanda, um abraço no Binho, no Du, no Júnior, Santina, ao rezar, Rogério, Sildete, ao rezar, Maria Lúcia, Alciolha, Mauri, Silvete, ao fazer o sinal da Santa Cruz. Vamos colocar, os nossos filhos aos cuidados de Deus. Vamos colocar, nosso esposo, nossa esposa, aos cuidados de Deus. Vamos colocar o nosso trabalho aos cuidados de Deus. Vamos colocar, nossa saúde, Alisson, Juliane, aos cuidados de Deus, os aniversariantes desse dia, Juliane. Vamos colocar, tudo diante da proteção de Deus que é Pai, de Deus que é Filho, de Deus que é Espírito Santo, mas vamos colocar diante desse Deus que sempre muito juntinho de você Ele vai estar. Diga junto comigo e dizendo, vamos fazer o sinal da Santa Cruz assim. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.
Amém. Que pelo sinal da Santa Cruz, o Senhor nos livre de todos os males e de todos os perigos, Olendina, Cláudia, Valmor, Zezo, Cláudia, que pelo sinal da Santa Cruz, o Senhor venha em nosso auxílio. Que pelo sinal da Santa Cruz, Helena, Carmen, a gente tenha o nosso dia mais do que abençoado. Que pelo sinal da Santa Cruz, as nossas crianças, nossos filhos, com saúde, vivam esse dia. Que pelo sinal da Santa Cruz, Deus vá abrindo todos os teus caminhos, Sônia, Reni, Neuza. Por isso que eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nós queremos, Lourdes, Tatiane, Cirlei, nós queremos já de imediato hoje entrar diante de Deus, no coração de Deus, onde nós celebramos São Bartolomeu. E eu quero trazer até você o Evangelho, né? O Evangelho de hoje, Célia. E eu quero pedir, Célia, que esse Evangelho, ele te abençoe, te guarde e te proteja, as palavras aqui contidas. Por isso, nós queremos rezar e pedir a proteção de Deus. Vamos escutar João, né? João, capítulo 1, versículo 45 ao 51. João, capítulo 1, versículo 45 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Mas Natanael disse assim: de Nazaré pode sair coisa boa? De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael e disse a ele: aí sim vem um israelita de verdade. Aí vem um israelita de verdade. E Natanael perguntou para Jesus: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu te digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui mais uma vez, a nossa vida nós colocamos diante do Senhor. E nesse Evangelho de hoje, sabe, Denilton, sabe, Maria Joana, nesse Evangelho de hoje, Mônica, Patrícia, nós vemos uma coisa muito bonita acontecendo, Carol. Nós vemos uma pessoa, Vilma, que Deus te abençoe e te guarde, Vilma. Nós vemos hoje Natanael perguntando e dizendo assim para Filipe: mas de Israel pode vir uma coisa boa?
Esse tal de Jesus, ele é confiável? Quem é ele? Eu posso confiar? Eu posso chegar até ele e pedir a sua presença? E aí, Zé, nós louvamos e agradecemos a Deus porque tudo deu certo. Veja, né, Sandra, nós vemos Natanael, ou conhecido como Bartolomeu também, questionando Jesus se poderia confiar nele. Confiando em Jesus se podia crer nele. Confiando e questionando Jesus se de fato ele poderia confiar nele. E aí nós vamos ver uma coisa muito bonita nesse evangelho de hoje, porque Jesus, ele olha para Natanael e ele não fica brabo, Sheila, sabe, Núbia, Georgina, olha que lindo, Jesus, ele não fica brabo com o questionamento de Natanael, muito pelo contrário, olha o que sai da boca de Jesus, este homem é um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Sabe por que hoje nós vemos Jesus falando assim? Porque esse evangelho, ele nos ensina duas coisas. A primeira, você já deve ter feito muitas perguntas para Deus. Você já deve ter questionado Deus muitas vezes. Você já deve ter assim, né, sabe, Lige, né? Rezando nesta intenção também, Rosane. Você já deve até às vezes ter brigado com Deus, não concordado com algumas coisas. Às vezes o dia pesa, às vezes o dia fica complicado, até a noite, né? E veja, e a gente pode até se perguntar, poxa vida, Senhor, por quê? Por que isso? Né? Valtrudes, Lordete, Alexandra, veja, muitas e muitas vezes a gente pode até questionar Deus. A gente pode brigar com Deus. A gente pode reclamar com Deus. Não sei se você já fez isso, mas se você já fez isso, eu te garanto que talvez foi o dia que você melhor rezou. Eu te garanto que talvez foi o dia em que, sabe, você mais sincero foi diante de Deus. Porque o que é rezar, Rosane? O que é, Maria Salete, né? Rezar, né? O que é rezar, Alexandra? É abrir o nosso coração para Deus, Cleverson. E nem sempre o nosso coração vai estar alegre. Nem sempre o nosso coração vai estar saltitante de feliz. Nem sempre as coisas vão estar favoráveis. Mas é muito lindo quando a gente abre o nosso coração para Deus. Quando a gente questiona Deus, quando a gente briga com Deus, quando a gente conversa com Deus, quando a gente partilha, né, Dircileia, a nossa vida com Deus. Sabe por quê? Porque diante de Deus a gente não pode ser falso. Diante de Deus não dá para, Alexandre, fazer de conta. Sabe, diante de Deus a gente precisa, diante de Deus, né, Cláudia, a gente precisa abrir muito o nosso coração e falar, dizer aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos vivenciando. É por isso que hoje, né, Natanael olha para Jesus, Salete, e ele diz assim, mas será que de Israel vem alguém que presta? Será que eu posso confiar em Ti, Senhor? Será que eu posso acreditar em Ti, Senhor? E aí a gente vai ver, André, uma coisa muito bonita. Aí a gente vai ver uma coisa muito bela. Aí a gente vai ver, sabe, uma coisa maravilhosa. A gente vai ver uma coisa muito bonita mesmo. Porque quando Deus possui o nosso coração, quando a gente abre o nosso coração, Nilce, Jacira, Sandra, quando a gente abre o nosso coração para Deus, Sheila, a gente logo vê Deus vindo em nosso auxílio, Cristiane, sabe, Vera? E aí a gente pode dar aquele passo bonito, porque Deus também quer conhecer o que se passa no teu coração. Não sei então como é que você conversa com Deus, sabe, Maria Salete? Não sei como é que você faz o teu momento de oração, mas assim, não tenha medo de conversar, de partilhar, Evandro, Carol, não tenha medo, sabe, assim, de entregar a tua vida, de ir sair aos cuidados desse Deus que te quer muito bem, desse Deus que te quer, sabe,
Marcilene, desse Deus que te quer bem, desse Deus que te quer protegido, desse Deus que te quer olhando para frente. Isso foi o que aconteceu com Natanael. Mas aqui eu queria trazer um outro fato que me chamou muito a atenção ontem à noite, quando eu rezava esse evangelho para hoje de manhã aqui compartilhar ele com vocês. Me chamou muito a atenção uma pessoa nesse evangelho, além de Jesus, além de Natanael. Me chamou a atenção nesse evangelho Felipe. Sabe, José Carlos, me chamou a atenção Felipe porque foi Felipe que apresentou Jesus para Natanael. Sabe, foi Felipe que disse quem era Jesus para Natanael. E quando Natanael teve dúvida, Felipe usou uma expressão muito bonita. Ele disse assim, né? Quando Natanael questionou Felipe, mas posso crer, posso seguir, posso confiar nesta pessoa? Felipe diz assim, vem e veja, vem, vamos conhecê-lo. Porque Beatriz, a gente precisa hoje, né, ir rezando pela sua mãe, Beatriz, que Deus a acolha sempre. Sabe, Lúcia, Eni, a gente precisa ter pessoas boas do nosso lado. Por isso, Felipe, ele foi uma pessoa maravilhosa, porque ele não deixou Natanael se perder, ele não deixou Natanael desanimar, ele não deixou Natanael, sabe, Bernadette, mergulhar nas tristezas, nas dificuldades. E aí ensinar que a gente precisa, sabe, a gente precisa ter um amigo, ter uma amiga, sabe, Evandro, ter uma pessoa, Marlene, Judite, ter uma pessoa que a gente pode confiar. Mas sabe, ter aquela pessoa que também vai saber mostrar o caminho para nós. Que bom que na vida de Natanael existia Felipe, homem silencioso, homem quietinho, mas que sabia que Jesus era o porto seguro. E aí nós vamos perceber que nesse momento de oração de Natanael e de Felipe, na verdade eles estavam rezando, eles estavam conversando com Deus. E aí nós vamos entender uma coisa muito bonita que acontece na nossa vida. Sabe, Janete, nós vamos ver uma coisa muito linda que acontece na nossa vida. Quando a gente reza, quando a gente abre o nosso coração para Deus, Márcia, Viviane, né? Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente reza, e muitas vezes, né, Beatriz, a gente reza a Deus com o coração triste, apertado, dolorido, a gente encontra um sentido para a nossa vida. A gente encontra força para a nossa vida. O que é que nós aprendemos com a história de Natanael, de Felipe e o encontro com Jesus? Nós aprendemos que a rezar é encontrar-se o Senhor, né? Nós aprendemos uma coisa muito bonita, né? Que é rezar, é entregar a Deus a nossa vida. Ronald, né? Eu rezo por você, receba meu abraço, minha prece, minha oração também pelo seu pai, né? Também, né? Louvamos e agradecemos pelo dom da vida dele, né? Rezando por tudo aí também. Ziza, Márcia, né? Lucélia, a gente vai ver que quando a gente reza, né? Que quando a gente reza, a gente vai encontrando um sentido para a nossa vida. Sabe, quando a gente reza, a gente vai deixando Deus tocar o nosso coração. Muitas vezes a oração, ela vai curando nossas feridas. Muitas vezes, Vera, Maiara, muitas vezes a oração, ela vai enxugando as nossas lágrimas. Muitas vezes a oração, o encontro com o Senhor, como foi hoje de Natanael e de Felipe, ele vai, né, confirmando muitas coisas na nossa vida.
sabe? Quando a gente reza, né? Mesmo que é aquele momento, sabe, que a gente briga com Deus, porque tem momentos que a gente briga com Deus. Eu não sei você. Tem momentos que a gente questiona Deus. Eu não sei você. Tem momentos que a gente até se sente meio, né, já meio incompreendido diante das nossas orações, meio que não atendido diante das nossas orações. Marlene, Osni, Ivo, né? E aí a gente percebe que, na verdade, Deus ele está ali juntinho de nós. Natanael, ele se assustou quando Jesus disse: Natanael, eu te conheço. Eu escutei, ouvi você debaixo daquele pé de figueira. E Natanael fica mais assustado ainda, sabe, José Sônia, sabe, Ju, porque não tinha ninguém pertinho dele. Não tinha ninguém pertinho dele. Mas Jesus sabia o que se tinha passado ali, Cláudia. E aí nós vamos perceber uma coisa muito bonita, que é a oração, ela nos aproxima de Deus. Seja a oração de louvor, de agradecimento, seja a oração de súplica, seja aquela oração em meio às lágrimas, sabe, seja aquela oração em meio às dúvidas, em meio aos questionamentos, ela nos coloca diante de Deus, Ivone, e aí a gente vai perceber que muitas e muitas coisas vão acontecendo ao nosso redor, porque Deus vai agindo. Então, quando a gente abre o nosso coração para Deus, né, não importa a maneira, a forma como você abre o seu coração para Deus, Cláudia, a gente encontra sentido para a nossa vida, a gente é resgatado, a gente é colocado de pé, Deus nos coloca de pé, Deus nos faz um novo homem, uma nova mulher, sabe, Vaniver, Deus, sabe, Márcia, Deus vai agindo, Deus vai movendo, Deus pode tudo na nossa vida e Ele vai impulsionando a nossa vida para frente. Quando a gente reza, a gente encontra Deus. Quando a gente reza, a gente se encontra. Quando a gente reza, quando a gente conversa, quando a gente partilha a nossa vida com Deus, nós encontramos o caminho aberto, sabe? Nós encontramos caminhos abertos, porque o Senhor vai te conduzindo, o Senhor sai dos questionamentos e te leva para as atitudes, para os direcionamentos, para aquela direção que você precisa dar na sua vida. Mas por que Deus faz isso com você? Aqui eu preciso recordar mais uma vez, porque você é filho, filha, amado, querido e desejado por Deus. Porque Deus tem um amor muito grande por você. Aqui, provavelmente, muitos são pais, muitos são mães, né? E por mais que a gente ama um filho, por mais que a gente ama uma filha, que a gente abraça, que a gente beija, que a gente quer bem nosso filho, nossa filha, por mais que nós temos um amor imenso, nem sempre a gente vai poder controlar tudo na vida do nosso filho, da nossa filha. Por exemplo, a febre, um resfriado, né? Uma tristeza, uma situação que não ocorre bem, muitas vezes foge do nosso controle, mas a gente continua amando nosso filho, nossa filha, a gente continua vindo em auxílio dele, a gente continua abraçando ele, a gente continua querendo a felicidade dele, mesmo que às vezes surjam alguns empecilhos na vida do nosso filho e de nossa filha, mas nem por isso a gente deixa de amá-lo, nem por isso, sabe, Ziza, Márcia, né? Nem por isso a gente deixa de querer bem. Assim é Deus em relação com você, sabe? Porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus, e Deus te ama muito, Deus te quer muito bem, e Deus sabe, né, que às vezes virão um questionamento, às vezes virão, né, Ana Paula, virá muitas vezes uma situação adversa, uma situação complicada, mas porque Ele te ama, Ele não vai soltar a tua mão, Ele não vai te abandonar, Ele vai estar junto ali. E às vezes na dor, na aflição, a gente tem uma certa dificuldade, de enxergar o Senhor, mas Ele está ali, né?
Mesmo que o teu filho, que a tua filha passe por uma dificuldade, você jamais vai deixá-lo de amar. Mesmo que o teu filho, a tua filha passe por momentos alegres e felizes, você jamais vai deixar de amá-lo. Assim é Deus. Então, quando a gente volta o nosso coração para Deus, quando a gente conversa com Deus, quando a gente questiona Deus, quando a gente briga com Deus, nós vamos encontrando sentido para a nossa vida, nós vamos encontrando sentido para aquilo que a gente está vivendo, e o mais bonito de tudo, Deus vai transformando a nossa casa e a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, creia nisso, por favor. Creia nisso e a tua vida vai ganhar sempre um sentido muito bonito. Finalizamos o nosso momento de oração. Já passamos hoje mais uma vez do nosso tempo, né? Mas não tem problema. Vamos finalizar este momento aqui hoje, recordando essa história tão bonita. A história de Natanael, que foi sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Vamos, né, recordar Filipe, que foi quem levou Natanael até Jesus. Como a gente precisa, né, de pessoas que nos levem até Deus. Vamos aqui recordar de Deus, que veio ao encontro dos dois. E foi uma bênção muito grande para eles. Sabe, Vânia, sabe, Maurício, foi uma bênção muito grande na vida deles, Sandra. E é por isso, então, que nós queremos agora pedir a bênção. Eu quero pedir, Lia, que Deus abençoe a casa de vocês, a saúde de vocês, o trabalho, tudo aquilo que vocês forem fazer nesse dia. Quero que Deus coloque a mão sobre vocês. E quero dizer assim, sempre com força, com coragem, você vai viver a sua vida, sabe, Gladys, Eudimar, porque Deus é por ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada terça-feira. Rezo por você. E amanhã nós vamos nos encontrar, né? Aqui, 7 horas da manhã, todos com saúde e na presença de Deus. Grande abraço e até amanhã. Tu és refúgio, tu és consolo, és abrigo na tempestade. Tu és a força, és a esperança de todo aquele que espera em ti. Minha alma só espera